E eu quero colocar aqui o seguinte, é importante eu colocar isso, já anote isso, já fiquem atentos, porque hoje é praticamente a última aula. Temos mais uma, mas hoje, a aula de hoje, eu penso que vai ser a mais especial de todas aí, destas 16 aulas que nós estamos juntos. A de hoje é muito especial. Na semana que vem, nós vamos ter a aula de número 16, mas nós vamos ficar uma semana sem aula, porque semana que vem nós vamos ter uma reunião lá na igreja, né? Uma reunião lá na igreja, que é a dos empreendedores, então não haverá aula. Só na outra que nós vamos ter a aula 16 e vamos fechar o nosso curso, então. Tá bom? Então já avisem isso, já anote, semana que vem não há aula. Na outra nós vamos terminar com a aula 16, mas a de hoje é a mais importante, ok? Vamos lá, papel e caneta na mão, aula de número 15. Glória a Deus. Aula de número 15, deixa eu dar o nome da aula. A primeira impressão é o nome da aula. Chama A Primeira Impressão e a Ética. A Primeira Impressão e a Ética. Esse é o nome, se você quiser anotar aí na sua anotação. Eu vou começar, eu passei para todo mundo, no grupo aí, eu passei uma mensagem para todo mundo ler um texto. Eu não vou ler de novo o texto, porque ele é longo, mas é um texto que fala da rainha de Sabá, que foi visitar o rei Salomão. Isso está lá no livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 9. Pedi para que vocês lessem do versículo 1 até o versículo 8, quando a rainha foi visitar o rei Salomão. Eu não vou perguntar aqui, mas eu acho que todo mundo leu. Foi ou não foi? Quem leu aí, só dá um glória a Deus aí. Quem não leu, vai ler hoje ainda. São 8 versículos. É do versículo 1 ao versículo 8. A rainha de Sabá vai visitar o rei Salomão. Se você pegar a geografia bíblica, ela saiu da Etiópia. Sabá é na Etiópia. Ela vai até Jerusalém, porque ela ouviu falar da grandeza de Salomão. E só para você ter uma ideia, da Etiópia, onde era o reino dela, Sabá, até Jerusalém, são 2.000 quilômetros. Mais ou menos, de Lisboa a Paris, são 1.800 quilômetros. De Lisboa a Paris. Hoje, com a tecnologia, os aviões, a gente consegue chegar em Paris hoje em 2 horas e 40 de voo. Se você sair de Lisboa, em 2 horas e 40, você chega em Paris. Eu já fui de carro também. Eu gastei de carro daqui até Paris, direto, só parando para tomar um café rápido, comer uma sopa rápida, sem parar para dormir nada. Parar mesmo só para abastecer o carro e tomar alguma coisa rápida e seguir viagem. Nós gastamos 18 horas, 19 horas. Paramos, tipo, 20 minutos numa bomba, encheu o tanque, comeu alguma coisa, vamos mais um pouco, paramos mais um pouco já na França, tomamos uma coisa rápida, entramos no carro, fomos de novo, gastamos 19 horas de carro, viajando a 120, 130, às vezes 140 por hora. Naquela época de camelo, 2.000 quilômetros, acreditam que ela gastou uma média de 6 meses viajando. Que ela era uma rainha, e a viagem era lenta e tal, parava para dormir, e para comer, e para armar as tendas, desarmar. Ela gastou praticamente 6 meses a viagem dela. Agora você imagina, uma rainha ficar 6 meses fora do seu reino para ir lá ouvir Salomão. E esse texto vai mostrar que quando ela chega lá, ela fica impressionada com aquilo que ela viu. Ela fica impressionada com as coisas que ela viu
E o texto diz, por isso eu passei esse versículo para vocês, porque o texto vai dizer que ela viu o assentar dos seus servos, a vestimenta deles, a mesa que se colocava, ela viu tudo que havia no palácio, ela ficou completamente, o texto diz, boquiaberta, ela ficou de boca aberta com aquilo que ela viu. Aqui eu vejo duas coisas, é importante você que quer fazer a obra de Deus tomar nota disso. Na casa do Senhor, nós precisamos de ter excelência. Sim, temos que ter excelência. Nós precisamos de excelência e fazer tudo com excelência. Porque as pessoas vão bater os olhos e elas precisam ver excelência naquilo que nós fazemos. Essa aula vai ficar gravada e toda pessoa que quer ajudar em alguma coisa, eu vou falar, você tem que assistir essa aula porque ela é muito importante. A obra de Deus precisa de excelência. A rainha de Sabá, ela viu a excelência, e esse texto, você precisa ler ele. Quem não leu ainda, vai ler ele ainda hoje, quando terminar, que é 2 Crônicas 9, do versículo 1 ao versículo 8. Ela ficou boquiaberta com as iguarias da mesa. Então, você, obreiro, quando você fizer uma limpeza na igreja, cuidar de alguma coisa na igreja, uma sala que você cuida na igreja, o seu departamento, é a escolinha, é a cantina, é a livraria, é a recepção, é o altar, é o instrumento que você toca. As pessoas, quando bater os olhos, têm que falar assim, meu Deus, que excelência. Que excelência. Ontem, nós recebemos um tecladista na igreja, um tecladista que já tocou em algumas bandas conhecidas no Brasil. Ele tocou, por exemplo, com um cantor que está fazendo bastante sucesso agora, que é o Jairo Bonfim, tocou com ele. Ele tocou com o Matos Nascimento, que já é bem conhecido no Brasil, tocou com vários deles, eu não preciso falar o nome de todos aqui. E ele está morando aqui em Portugal, estava meio afastado, e já é a segunda vez que ele vai à igreja. E ontem, no culto da noite, ele foi à igreja, no final veio me cumprimentar, subiu no altar, tocou um pouquinho ali e tal, aí, de repente, ele falou com o nosso tecladista, falou assim, que legal, eu gosto desse teclado, mas eu tenho outro teclado e tal, porque esse aqui, ele não tem muito os pads e tal. Aí o nosso tecladista falou, a gente tem mais um, que é um Motif, que está ali guardado, vem cá para você falar, você tem um Motif? Não acredito. Eu falei, tem, vamos lá ver. Aí eles entraram lá dentro para ver o Motif. O Motif é um outro teclado que nós temos, grande, e tal, e que é um teclado muito bom. Aí ele foi lá para dentro, depois ele, na saída, me encontrou na porta. E ele falou assim, pastor, reverendo, o que é isso? O que é isso? Misericórdia. Pastor, vocês têm um Motif. Ele está em pé lá no canto. Pastor, aquilo é um manto com um teclado daquele. Eu toquei com várias bandas. Aquilo é um monstro, pastor. Aquele teclado é um monstro. Vocês não podem deixar daquele jeito. Aquilo é uma máquina. É um manto. Ele usou essa frase. Aquilo é um manto. E está lá. Não, pastor. Aí eu fiquei um tanto constrangido, porque talvez uma pessoa que entenda como ele entende, não deixaria uma máquina daquele jeito. Então, a excelência. Nós precisamos ter excelência. A pessoa vai entrar na igreja e ela vai ver excelência. Na roupa do obreiro, na limpeza da igreja, no instrumento, nas máquinas que usamos, equipamentos, mesa de som, nas luzes. Ela não pode ver luzes queimadas, torneiras pingando, porta quebrada, sabe? Excelência. Então, a palavra excelência precisa estar na nossa mente. Para Jesus, é a excelência. A gente tem que fazer o nosso melhor, excelência. E outra coisa que a gente entende nesse texto é que a rainha de Sabá viajou 2.000 quilômetros de camelo, ou seja, ela viajou
6 meses para ir lá. Significa que a gente fala assim, a igreja não cresce porque ela não está num bom lugar. A igreja não cresce porque ela está longe da estação, ou ela está longe do centro da cidade. Nada disso. Se ela tiver excelência, ela vai crescer em qualquer lugar. Se a igreja for excelente, ela vai onde ela estiver. As pessoas vão até lá, porque as pessoas querem ver o poder de Deus e a excelência que há no reino de Deus. Então, não se engane, não ache que a igreja não cresce porque ela é longe. A igreja não está crescendo porque está faltando excelência. Se ela tiver excelência, ela vai crescer em qualquer lugar. Esse texto mostra muito isso. Estão entendidos até aqui? Então, agora, eu vou abrir aqui uma outra página que eu vou seguir ela aqui, que eu copiei da apostila, para passar para vocês. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Número 1. Número 1. A primeira impressão é a que fica. A primeira impressão é a que fica. Você já entrou num lugar e decidiu, em poucos minutos, se ficaria ou se nunca mais voltaria? É uma pergunta. Você já entrou num lugar em que, em poucos minutos, você decidiu se ficaria e se nunca mais, ou se iria embora e nunca mais voltaria? Já aconteceu com você? A pergunta é: o que causou isso? O que te fez chegar a essa conclusão? Não, eu fui num lugar onde eu voltaria. Ou eu fui num lugar onde na verdade, eu até saí e falei, aqui eu já não volto mais. A minha pergunta é, o que causou isso? Eu queria ouvir duas ou três pessoas que me falassem se você já passou por essa experiência alguma vez. Quem quiser falar, levanta a mãozinha aí, para a gente saber que você vai falar, e aí você tem que ligar o seu microfone. Me conta a sua experiência. Você foi num lugar em que você, em poucos minutos, chegou à conclusão, eu volto aqui, ou não, eu não volto mais. Aqui eu não fico mais, eu vou até embora antes de acabar, eu não vou ficar aqui não. Já aconteceu com você? Quem pode me contar uma experiência? Tem alguém que consegue contar? Um de cada vez, cuidado, senão vocês vão se atropelar. Vamos lá. Quem começa? Uma Palmira, tem que desligar seu microfone, tá bem? O que eu fiz aqui? Toca na tela, vai aparecer o microfone, você desliga ele. Então, mas não tem luzinha nele, nada? Não, é só apertar. Aí, pronto, agora deixa assim, não põe mais, está desligado, isso. Quem vai nos contar uma experiência? Eu queria ouvir. Você foi num lugar, aí se você for contar, você levanta a mãozinha aí, ou você liga o seu microfone e fala pra gente. Você foi num lugar e decidiu se ia ficar, ou se não ia ficar, se não mais voltava lá, enfim. Não tem ninguém que tenha uma experiência? Queira compartilhar? Na semana passada eu fui com a pastora e o Pedro, fazia tempo que a gente queria ir comer sushi, e a gente falou, vamos comer um sushi? Vamos. E aí nós achamos um restaurante na internet, no Google, e lá na internet eles estavam um preço. Estava lá um menu completo, né, tipo self-service, tipo rodízio, você ia pedindo e comendo à vontade, por um preço, imagina lá, 19 euros, um exemplo. Aí, quando nós chegamos lá, aí
Para começar, o restaurante estava bem vazio, não havia ninguém. Falei, tá muito vazio, né? Geralmente você conhece um restaurante se ele tem bastante gente. Como ele estava bem vazio, eu falei, bom, pode ser que seja cedo ainda, as pessoas não chegaram. Mas vamos entrar. E a pessoa nos recebeu, não estava assim tão feliz. Recebeu mais ou menos assim, sim, sim. Três pessoas, era eu, o Pedro e a pastora. Pode entrar lá no fundo. A minha colega vai acompanhar. E nós já fomos lá para o fundo, sentamos lá. Aí ela trouxe a carta, e aí, mas na carta não tinha o preço que tinha na internet. E aí a gente falou, mas como é que funciona? Aí ela falou, tem esse aqui, você pode escolher esse, mas são 20 e tal euros, e não pode repetir, só vem isso. Aí a pessoa falou, mas eu vi na internet um que você pode repetir, é que tipo, vou dizer, esse é esse aqui que é mais caro, mas esse estava 30 euros, bem mais caro. Aí a pastora falou assim, olha, mas não é o que está na internet, né? Aí, mas é porque aí não soube explicar muito bem, aí nós falamos, então, obrigado, tá, agradecemos e tal, mas a gente vai num outro ali que a gente já conhece, e ela, tá bom, então, aí a gente saiu e decidimos, não, nós não vamos ficar, porque o que a publicidade que foi vendida não é a mesma que é entregue. Então, a minha pergunta é, por que nós decidimos ir embora? Qual foi o motivo que nos fez ir embora? Porque eles venderam uma coisa na internet e entregaram outra presencialmente. Isso a respeito do restaurante, essa é a minha experiência. Tem mais alguém que quer colocar outra experiência aí? Se quiser colocar. A Neuza está dizendo, a Neuza está colocando aqui, ó. Deixa eu ver que ela escreveu alguma coisa, peraí que eu vou abrir e vou ler. A Neuza disse assim, ó, aconteceu comigo, fui a uma igreja e a igreja tinha um ambiente de muita confusão, não se reconhecia quem eram os obreiros, etc. Tinha uma banda musical muito alta, uma música muito alta, no caso. Assisti o culto e nunca mais voltei. Estou no trabalho, ela não pode falar agora, não pode falar no vídeo, porque ela está no trabalho e está assistindo. Obrigado pela participação, Neuza. Então, veja, a Neuza decidiu não voltar mais porque ela chegou num ambiente que estava bem confuso, que não se entendia muito. Quando a pessoa é crente, às vezes você vai numa igreja, pode estar meio confuso, mas a gente, como é crente, ainda percebe um pouquinho e até fica. Mas imagina um incrédulo que nunca foi a uma igreja, se ele entrar na igreja e não entender o que está acontecendo, estiver muito confuso, ou muito barulho, ou uma pessoa no altar revoltada, sabe? Ou uma pessoa mal vestida, por exemplo, falando lá em cima, ou algo cheirando mal, você já imaginou? A pessoa vai decidir, eu não fico aqui, eu não volto mais aqui, né? Ou alguém que constrange, né? Por exemplo, que é aquele fato que às vezes a gente fala, quem nos visita aí é só a cena assim, Deus abençoe, sem olhar muito para a pessoa, sem obrigar muitas pessoas a fazer alguma coisa, porque às vezes a pessoa quer ficar quietinha ali, aí se você fica de pé, olha aí, vamos aplaudir essa pessoa, às vezes a pessoa vai ficar muito envergonhada, então a gente procura só, olha, quem nos visita, olha, Deus abençoe, sem identificar muito, se a pessoa não quiser se identificar, ok, porque quem vai pela primeira vez, às vezes está muito envergonhado. Algumas igrejas antigamente até tinha uma música para o visitante, que era uma música que cantava assim, visitante, seja bem-vindo, sua presença. É carinhoso? Mas tem pessoa que não gosta. Então ela pode ficar constrangida, tipo, eu fui lá cantar, que vergonha, nunca mais eu volto lá. Ao invés de fazer o bem, acaba fazendo o mal. Então, a gente tenta assim, nós já notamos que ela está pela primeira vez, a gente já sabe que ela está ali. Então, olha, quem nos visita hoje, seja bem-vindo, a nossa equipe vai até você, não precisa de falar, levanta a mão, quem é você, seu nome, porque a pessoa pode ficar constrangida, é melhor deixar ela tranquila, e nós vamos dar uma atenção a ela. E aqui a gente vai ter bastante dicas para isso. Então, aqui a gente já ouviu algumas experiências, e olha essa estatística aqui, gente, olha esse estudo, o que ele aponta. Deixa eu puxar para cá para eu conseguir ler. Olha só, pesquisas em psicologia social
mostram que as pessoas formam a primeira impressão entre 7 segundos e 2 minutos após chegar a um ambiente. Olha só, dos 7 segundos até os 2 minutos, quando ela entra num ambiente, ela leva esse tempo, de 7 segundos até 2 minutos, para formar a primeira impressão. Significa que antes da pregação começar, antes do primeiro louvor terminar, porque o louvor dura 5 minutos, às vezes até mais de 5, até 10 minutos, se for um louvor com oração, com ministração, ele dura até 10 minutos. Antes do louvor terminar, a pessoa já tem a primeira impressão da igreja. Antes do pastor subir, né? O pastor sobe, com o culto começado, às vezes, meia hora. Começa às 10, o pastor só sobe às 10h30. Meia hora ali é a adoração, são os recados, é a ministração, é o bom dia. Quando o pastor entra, a pessoa já tem a primeira impressão da igreja. Por isso que é muito importante os ministros estarem fazendo curso, aprendendo, estudando sobre isso. Porque quem abre uma reunião, quem lidera, quem dá o bom dia inicial, 7 segundos a pessoa começa a formar a impressão da igreja. A gente tem que tomar cuidado. Você vai abrir um culto e você chega lá e fala assim, olá, olá, vocês não comeram? Vocês estão muito tristes? Ah, não, vamos embora. Ah, então vamos lá. Alguém pode formar uma impressão ruim, falar assim, poxa, que pessoa mal educada, começando já a reunião assim, dando bronca. Percebe? Então, a gente tem que entender isso aí. E nos 2 primeiros minutos, segundo a psicologia, a pessoa forma a primeira impressão da igreja. Ok? Significa que, para formar a primeira impressão, geralmente ela forma com o obreiro que está na porta, com o recepcionista que a recebe, com o manobrista do estacionamento, com a pessoa da placa. Às vezes tem a pessoa com a placa está dizendo assim, sorria, você terá uma experiência incrível com Deus. Está escrito na placa. E na cara da pessoa está escrito outra coisa. Está escrito que a pessoa está ali, obrigada, ela não queria estar ali, ela está ali pensando em outra coisa. Então, a placa diz uma coisa, o rosto da pessoa diz outra. Não, você tem que lembrar que a primeira impressão daquela pessoa, ela vai decidir se ela fica, se ela volta ou não. Número 2. O que fica gravado na mente da pessoa que nos visita, o que fica gravado nela? Ela assiste um culto, o culto dura 2 horas, do começo ao fim, desde a hora que ela chegou até a hora que ela vai embora, ela fica 2 horas naquele ambiente. O que fica gravado na mente dela? Vamos lá. As pessoas não avaliam apenas a mensagem, elas avaliam também o ambiente. Por isso que muitas pessoas ficam escandalizadas, às vezes, com a igreja, porque, tipo assim, imagina, um culto, ele tem 2 horas, do começo até quando a pessoa vai embora, ela fica 2 horas. De ministração, tem meia hora de louvor, tem, às vezes, meia hora de palavra, e a oração, os recados, a oferta, a apresentação de uma criança, uma oração específica. Então, ela tem meia hora de louvor, meia hora de palavra, e a outra meia hora ela distribui entre recados, informações e tudo mais, certo? É mais ou menos assim que se distribui o culto. Às vezes a pessoa vai numa igreja em que ela tem 20 minutos de louvor, 20 minutos de palavra, e ela tem 40 minutos pedindo oferta.
A oferta, não que não seja certa e nem necessária, mas às vezes ela gasta muito tempo na oferta e na hora de entregar o pão que é a Bíblia, ela faz em 10 minutinhos, só dá um versículo ali e as pessoas saem dali, porque ela não sai só com a mensagem, ela sai com tudo que ela viu. Com tudo que ela viu. Percebe? Então, as pessoas vão gravar tudo que ela viu. E ela vai decidir, né? E ela vai decidir se ela fica ou não. As pessoas, elas percebem algo que percebe-se na atmosfera. Isso é muito importante. Se as pessoas se amam ou se só convivem juntos. Isso as pessoas conseguem perceber no ar. Se elas se amam ou só convivem juntos. Você sabia que tem família que só convive junto? É diferente de uma família que se ama. Então, nós podemos orar e pedir isso sobre a igreja. Senhor, que nós possamos nos amar verdadeiramente e não apenas conviver. As pessoas percebem se há unidade ou se existem grupos fechados. Qual que é a diferença de unidade e de grupo fechado? Quando há unidade, chega uma pessoa nova, ela é bem-vinda. Ô, bem-vindo, vem cá. Quando é um grupo fechado, as pessoas conversam entre elas e ninguém pode chegar ali, porque é um grupo fechado. E as pessoas que estão chegando percebem se há unidade ou se são grupos fechados. Então, em nome de Jesus, que caiam as barreiras e a ideia de grupos fechados. A gente chama no português claro, panelinhas, ok? As pessoas também percebem se existe alegria genuína, alegria de verdade, ou se a alegria ela é artificial, se está tentando criar alegria. Por exemplo, você vai cantar uma música, a música está tentando fazer as pessoas ficarem alegres, ou existe uma alegria? Porque se já existe uma alegria, se a alegria já é parte, é só começar a cantar. É só começar a cantar. Então, a nossa oração é que Deus nos dê alegria de verdade e não seja tentando produzir alegria. Estão comigo até aqui? Quem está comigo aí? Aleluia. Outra coisa que as pessoas percebem é muito interessante. A qualidade na comunicação. A Neuza colocou aqui que ela foi numa igreja que o som estava tão alto que não dava para perceber. Comunicação, nós falamos disso na aula passada, não é só falar. A comunicação envolve, escreva aí, vamos escrever isso aqui é interessante. Escreva aí, olha, qualidade na comunicação. Vou dar tempo para vocês escreverem. Qualidade na comunicação. Qualidade na comunicação. Não é só falar, mas como se fala. Não é só falar, mas como se fala. Isso envolve o tom de voz, a expressão facial, a expressão do rosto, o olhar e a postura corporal. Um exemplo. Um boa noite frio pode afastar. Que alegria ter vocês aqui, sincero, pode marcar a vida de alguém. Entendeu? Então, um boa noite frio pode afastar as pessoas. Mas uma expressão como, que bom que vocês vieram, sincero, pode marcar a vida de alguém.
Veja aí nas mensagens, eu copiei para vocês, tá bom? Tá aí copiado isso que eu acabei de falar, ok? Se você for no chat aí, você tem todas essas informações aí que eu acabei de falar. Vamos lá, seguindo. Vibração de amor. As pessoas sentem quando o amor é real. Amor não é protocolo. Amor é a presença. Amor é atenção. Amor é perceber quem está sozinho. Às vezes você olha assim no auditório, vamos orar, orem um pelo outro. Aí tem alguém que fica sozinho ali. E ninguém vai ter com ele. E às vezes a pessoa está orando com alguém que ela já ora todo dia. Ela já procura o grupinho dela, aquela pessoa que ela já conhece, e ela já está orando ali, já para ficar. Ei, você já ora com aquela pessoa, você já conhece ela, você já sabe o problema dela. Vai orar com aquele que está sozinho. Que as pessoas percebem. Amor não é protocolo. Amor é a presença. Amor é a atenção. Amor é perceber quem está sozinho. Então a igreja precisa ser uma igreja acolhedora. Número 4. Sentimento de aceitação. Muitos visitantes chegam feridos, excluídos pela sociedade, com vergonha, com medo, porque é um lugar novo, chegam com muitas situações que trazem ali, e a gente precisa entender que a igreja está pronta para receber todas essas pessoas. Todas essas pessoas. E que ela precisa encontrar um lugar seguro, onde ela diz assim, olha, com os meus defeitos, com a minha... Eu encontrei um lugar que me aceita, que me ajuda, onde eu sou bem-vindo. Então, a igreja precisa estar pronta para receber essas pessoas. Obreiro, você quer fazer a obra do Senhor, você quer ser um voluntário, você é um candidato, você precisa ter isso na sua mente. A igreja é um lugar que acolhe. A igreja é como um hospital, ela não pergunta de onde você veio, nem onde você se machucou. Ela primeiro vai curar você. Ah, mas e se ele se machucou porque ele foi pular o muro da casa para roubar, por isso que ele quebrou a perna. Nós não vamos atender ele, não. Ele é um ladrão, ele estava roubando quando... Não, o hospital não faz esse tipo de pergunta. O hospital vai enfaixar a perna, vai curar. Se ele fez errado, aí depois vem a polícia e ele acerta com ela. Mas aqui a gente vai cuidar da saúde. O que a igreja faz? Vai cuidar da pessoa. E se ela tiver coisas que ela tem que mudar, aí vem o Espírito Santo, que é o dono da igreja. O Espírito Santo vem, o Espírito Santo, então, vai falar com a pessoa. A nossa missão é ajudar. E quando você faz isso, a pessoa decide voltar. Nós estamos falando por que a pessoa decidiu voltar. No texto da rainha de Sabá, ela ficou impressionada e ela disse, Deus está aqui. As pessoas precisam olhar para a igreja e falar, Deus está aqui. Quanto tempo leva para uma pessoa decidir se volta ou não? Nós falamos de 7 segundos a 2 minutos, ela faz a avaliação racional. Ela, ela viu o ambiente. Agora, depois do culto completo, dela ser bem atendida, louvor, ela entendeu, a palavra veio, falou ao coração, a oração foi feita, aí ela vai avaliar tudo que ela viu, o comportamento das pessoas, tudo, inclusive o momento da despedida. Até o momento da despedida conta. Quando ela, sabe, ela vai embora e alguém diz, olha, te vejo na próxima semana, posso contar com você? Deus te abençoe, que bom que você esteve. Olha, se precisar, estamos aqui. Na despedida, sabe? Isso é muito importante. Nós temos aqui alguns conselhos, algumas atitudes práticas que você pode anotar. Vamos anotar isso? Atitudes práticas que vão nos ajudar a ter a causar uma boa impressão nas pessoas.
Vamos marcar isso? Vamos lá. Primeiro, sorrir naturalmente. Primeiro, sorrir naturalmente. Sorria naturalmente. Peça para o Espírito Santo. Enche meu coração de alegria. Eu quero ser uma pessoa que consigo sorrir naturalmente e cumprimentar calorosamente. Sorria naturalmente, cumprimente calorosamente. Não seja uma pessoa que não tem expressão alegre e que não tem calor humano, frio, né, no cumprimento, sabe? Não. Sorria e cumprimente. Sorria naturalmente, cumprimente calorosamente. Isso é uma dica. Primeira dica. Segunda dica: olhe nos olhos e comunique-se com clareza e simplicidade. Vou repetir. Olhe nos olhos e comunique-se com clareza e simplicidade. O obreiro é aquela pessoa que alguém vem a ele, ele sorri, olha nos olhos, e se a pessoa faz uma pergunta, ela diz assim, ela fala, olha, faz o seguinte, eu não sei te responder, mas vem comigo, que eu vou te levar uma pessoa que vai conseguir te responder. Fica tranquilo, nós vamos conseguir resolver isso aí. Ele olha nos olhos e responde com clareza, se comunica com clareza e com simplicidade. Um bom obreiro nunca fala assim, quando alguém pergunta, olha, você sabe que horas que vai ser, aonde vai ser, ou quem vai fazer? Aí o obreiro fala assim, não faço a mínima ideia. Ah, isso não é comigo não, isso aí depois você vê com o reverendo. Olha, isso aí, vê com um dos líderes aí, isso aí, não faço a mínima ideia do que seja. Não, um obreiro não faz isso. Um obreiro, ele sempre tem a resposta, ele sempre tem a palavra certa para a pessoa, ele tem sempre uma solução, né, para a pessoa. Ele vai levar a pessoa, ele vai levar a pessoa realmente a, a entender que ele está ali para servir e a dúvida que ela tem vai ser solucionada. Então, comunique-se com clareza e com simplicidade. Terceira dica: chame a pessoa pelo nome. Chame a pessoa pelo nome, se possível, né? Pergunte à pessoa, seu nome. Ah, Ana. Ô, Ana. A partir dali, você já chama ela de Ana. Não caia naquele erro de falar assim, tá conversando com a pessoa faz 3 minutos, aí você, como é que você chama mesmo? Esqueci seu nome. A pessoa se sente mal. Puxa vida, acabei de falar meu nome, já esqueceu. É porque a cabeça não está aqui, a cabeça está em outro lugar. Então, sabe? Você precisa estar com a mente ali. Não caia no erro, obreiro, de falar para a pessoa, olha, então faz assim, ó, essa semana eu te ligo. Fica tranquilo, essa semana eu vou te ligar. Eu te ligo. A pessoa pergunta assim, olha, eu queria vir no grupo jovem, por exemplo, que dia que vai ter? Aí você não sabe que dia que vai ter. Você fala, olha, a gente não tem toda semana, eu não sei que dia que vai ter, mas eu te ligo essa semana eu te ligo, te falo quando vai ter. Aí a pessoa vira as costas, você esqueceu o que você falou com ela, não marcou, não tomou nota, a semana vai passar, você não liga para ela, e depois você ora a Deus e fala, Senhor, não sei por que as pessoas vêm na igreja e não voltam. É claro que elas não vão voltar, porque Deus entregou elas para você, e você falou que ia ligar para ela, você falou que ia ver que horas que é o grupo jovem, e você não fez nada daquilo que você fez, você esqueceu. Você esqueceu o nome da pessoa que estava conversando com você. Então você não está sendo excelente,
não está agindo com excelência na obra de Deus, não está sendo responsável com aquilo que Deus colocou na sua mão. Se você é um obreiro, primeiro que você tinha que saber que hora que é o grupo jovem. Você tem que estar inteirado das coisas que acontecem. É que eu não sou jovem mais. Você pode não ser, mas você precisa estar inteirado das coisas que acontecem na sua igreja. Não é a sua igreja? Não é a sua casa? Por exemplo, eu preciso saber que na minha casa tem conta de água, de luz, de gás, tem coisas para comer. Eu preciso saber que tem um saco lá que é comida para o cachorro. Eu não posso chegar e falar, chegou alguém em casa, espera aí, senta aqui, tem um negócio que acho que eu vou cozinhar. Não, eu preciso saber das coisas que tem na minha casa. Eu preciso conhecer as coisas. Eu preciso saber que esse quarto é de quem, essa roupa é de quem, sabe? Eu preciso conhecer minha casa, eu preciso conhecer minha igreja. Então, alguém chega e pergunta para você, olha, que dia que é a reunião das mulheres? Ah, mas eu sou homem, eu não sei. Tudo bem, mas olha, só um minutinho, vou te apresentar para a líder, vem cá. Olha, ô pastora Luciana, ô irmã Keila, ô irmã Sueli, olha, essa aqui é a fulana, ela quer vir na reunião. Olha, você pode cuidar dela? Ah, claro, pronto. Você delegou. Muito bem. Agora não vá pegar. Não, eu te mando uma mensagem essa semana. E não manda. E aí não fica legal. Você causa uma má impressão. Certo? Dica 4. Dica de número 4. Cuide bem da sua aparência pessoal. Cuide bem da sua aparência pessoal. No texto que vocês receberam como mensagem para ler, como matéria para ler, fala que ela viu a roupa dos servos de Salomão, e ela ficou boquiaberta. Sua aparência conta, tá? Quando você vai atender alguém, sua aparência. Ela diz muito se você está fazendo com excelência ou não. Então, pentear o cabelo, roupa bem lavada, com bom cheiro, bem engomada, com bom aspecto, banho tomado, sabe? Um cheiro agradável, dentes escovados. Isso é muito importante. A aparência do obreiro conta. Ah, Deus só quer o nosso coração. Não. Deus quer todo o nosso corpo. Então, olha, sua roupa está surrada, seu uniforme de obreiro está surrado, invista no rei. Fala, eu vou comprar um novo, porque um obreiro, a aparência dele conta. As pessoas vão bater os olhos e vão ver esse obreiro faz com excelência. Está sempre muito bem alinhadinho, sempre bem vestido, sempre com uma roupa bacana, sabe? Não é desfile de moda, não tem nada a ver com isso, mas é excelência. Leia lá em Levítico, quando Deus mandou os sacerdotes fazerem a roupa deles mostrava excelência. Então, nós temos que ter excelência no nosso vestir. Agora, falando de roupa, deixa eu só dar um detalhe aqui, porque vocês estão fazendo um curso preparatório para fazer a obra de Deus, principalmente aqui no caso as mulheres, muito cuidado com acessórios, brincos, correntinhas, principalmente quando você vai servir, às vezes você vai orar por alguém, e pode manifestar um demônio numa pessoa pela qual você está orando. E nós temos que tomar muito cuidado com os acessórios. Imagine, você vai orar para uma pessoa, uma mulher, e se você estiver usando um brinco, aquele brinco maior, uma argola, e o demônio puxar aquilo, puxar um colar. Homem, às vezes com a gravata, cuidado, você está de gravata, fique atento, você vai orar com os olhos abertos, usando a autoridade do nome de Jesus, mas fique atento, porque se o demônio pode puxar a gravata, o demônio pode manifestar. Então, nós oramos com olhos abertos, impomos as mãos, repreendemos o mal, mas estamos olhando o que está acontecendo. Às vezes,
Nós estamos falando aqui do cuidado, mas é preciso ser vigilante também, né? Então, quando você for orar por alguém e o pastor falar, vamos agora orar por libertação aqui, pode impor as mãos e orar por libertação. Quando nós falamos libertação, orar por cura, você ora com os olhos abertos, porque se manifestar um demônio, você está de olhos atentos para poder ali repreender o mal. Há uma grande diferença, olha, falando com clareza, isso é importante. Quando nós falamos, vamos orar para que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando os apóstolos impunham as mãos, as pessoas eram cheias do Espírito Santo. Então, nós vamos orar. Aí é outro tipo de oração. Aí não é oração para a pessoa ficar livre dos demônios, da opressão. Aí é oração para o crente ser cheio do Espírito Santo. Aí você ora, você pode orar em línguas, e ora, Senhor, em nome de Jesus, vai enchendo essa pessoa, xarabalabastucando. Você começa a orar e ela começa a ser cheia, que é uma oração para encher, para renovo. Então você tem que prestar atenção no que o pastor está falando. Ele está dando a diretriz naquilo que ele fala. Oração de libertação é uma coisa, oração para a busca do Espírito Santo é outra coisa. E é importante você estar atento a isso, tá? Não tem muito a ver com a aula aqui, o que nós estamos falando, mas é interessante você saber que isso faz parte do conhecimento, da aprendizagem, para você crescer em glória, tá? Deixa eu passar aqui, nós já estamos indo para os 10 minutos final da aula, tem que correr para a gente conseguir chegar até o fim, né? E conseguir concluir. Vamos lá, sem pular muita coisa. A Bíblia diz em Hebreus que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. A Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Isso está escrito lá em Hebreus. Isso significa que nós sempre vamos ter muita gente a nos observar. Então, tudo que o obreiro faz, ele é observado, ele é a montra da igreja. Então, alguns requisitos são importantes para o obreiro. O primeiro deles é amor pelas almas e compaixão pelas pessoas. Escreva aí, amor pelas almas e compaixão. A Bíblia diz que uma das coisas que Jesus tinha quando ele orava pelas pessoas era a compaixão das pessoas. Ele amava aquelas pessoas. Olha, você pode saber fazer muita coisa, você pode ter muitos talentos, mas se você não tiver amor pelas pessoas, não vai funcionar. Porque o que faz a diferença no nosso serviço é porque nós amamos as pessoas. Tem amor no nosso coração. A gente está ali porque a gente ama as pessoas. O amor pelas pessoas, sabe, a compaixão que a gente sente por elas, faz a diferença. Então, pede para Deus, Senhor, me encha de amor, Senhor, eu quero ter amor, quero amar as pessoas. Se te falta amor, o Espírito Santo te dá amor, te enche de amor, para você amar as pessoas, amar mesmo. E aí a obra vai ser feita de forma diferente quando você sente amor pelas pessoas. Ok? Número 2. Deixa eu ver isso aqui. Não vou ler todos, porque é longo, a gente ainda teria 2 páginas. Então, eu quero selecionar o que é mais relevante para você, que é mais relevante. Sentir amor pelas pessoas, outra coisa. Esteja atento a situações inesperadas. Esteja atento ou alerta em relação a situações inesperadas que acontecem. Como a igreja é um lugar de porta aberta, acontecem situações inusitadas. Você não contava que entrava alguém embriagado e vai entrar. Como você vai fazer? Alguém cheirando mal.
Imagina, entra uma pessoa cheirando mal na igreja. Pessoa que urinou na roupa. Chega cheirando mal na igreja. E entra na igreja. Aí o obreiro fica assim, ó, misericórdia, misericórdia, Jesus, misericórdia, misericórdia. Aí o membro da igreja vê e fala assim, como pode um obreiro? O obreiro ficou tapando o nariz, reclamando. Que o obreiro não faz isso, o obreiro não se escandaliza com isso. O obreiro, ele age, ele é proativo. A pessoa está cheirando mal? Calma, calma, a gente vai resolver. Olha, vem cá. Olha, a gente já vai resolver. Vem aqui, olha, olha, me acompanha aqui. Ele é proativo. O obreiro não ri de uma pessoa que faz uma coisa errada. Pode entrar uma pessoa e fazer uma coisa errada, fazer uma palhaçada. Ele não ri, porque ele sabe, ele não zomba. Ele sabe lidar com situações. Eu me lembro um dia aqui na igreja, eu chamei as pessoas na frente, ou para receber oração, alguma coisa, e foi uma senhora que é na igreja, uma pessoa que é na igreja, com uma roupa bem curtinha, uma saia mesmo curta, andando de salto assim, pelada, e ela foi assim, aquele andar, aí a igreja ficou olhando, meu Deus, a igreja, o obreiro não fica escandalizado, o obreiro, ele sabe, olha, sabe, o obreiro tem postura, então ele sabe lidar com situações inesperadas. O obreiro tem que saber lidar, que pode acontecer essas coisas. E o obreiro sabe, terceiro, preservar a boa imagem da igreja. O obreiro, ele não fala coisas que trazem um aspecto negativo. Sabe, um aspecto, ele sabe até dizer não. Ele sabe falar de uma forma que não fique, não suje a imagem da igreja. Preserva a imagem da igreja, preserva a imagem da família, preserva a imagem de Cristo. E para isso, ele precisa entender de confidencialidade. Tem assuntos que você não fala em público, tem coisas que você não fala em público. Você tem que saber falar. Eu me lembro de um obreiro que, uma vez, eu fazia rádio de madrugada, então, durante o dia, fazia rádio a madrugada toda. Então, chegava na igreja com muito cansado durante o dia. E aí, olha, vou deitar um pouquinho para descansar ali no escritório, para recobrar as forças, para depois vir atender durante o dia. Aí, olha, o obreiro sabia, olha, o pastor foi descansar um pouquinho. Fez rádio a madrugada toda, chegou de madrugada na igreja e vai descansar para depois atender. Aí chega alguém, olha, eu queria falar com o pastor, está aí? Aí o obreiro sem noção, ao invés de entender de confidencialidade, ao invés de falar assim, olha, o pastor não pode atender agora, o pastor só vai poder atender depois das 10. Ah, mas eu precisava falar com ele, olha, pode ficar, eu vou agendar para você aqui, após as 10 ele já vai te atender, pode ser? Pronto. Com a pessoa você fala assim. Aí o obreiro sem noção fala assim, o pastor está dormindo agora. Pessoa, mas são 9 da manhã, o pastor está dormindo? O pastor está dormindo agora, não vai poder te atender, foi dormir. Ou seja, ele passou uma ideia de que, poxa, tô aqui, o pastor está dormindo no escritório? Ah, esse pastor é folgado, hein? Não, é porque o obreiro não foi inteligente. O obreiro inteligente diria assim, olha, o pastor só pode te atender depois das 10, agora, nesse momento, ele não pode te atender. Ele não precisa falar, o pastor está dormindo. O pastor está dormindo porque o pastor chegou às 6 da manhã, ficou a noite toda fazendo programa de rádio. Então, o obreiro precisa entender o que é confidencialidade. Tem coisas que você não fala em público, não fala com as pessoas. Né? É aquela linguagem que
O pastor sabe, o obreiro sabe. Isso basta. Né? Isso basta. Confidencialidade. Outra palavra que se usa para isso é a palavra discrição. Seja discreto. Né? Você não precisa falar, seja discreto. Discrição, você precisa saber falar. Outra palavra que você pode entender aí, confidencialidade, discrição, e a terceira e última é limites claros. Na igreja, nós temos limites claros. Como assim? Olha, esses dias o irmão chegou e falou assim, pastor, eu estou mudando de casa, eu preciso só deixar umas coisas aí na igreja, umas coisas aí, que a outra casa ainda não saiu, mas assim que sair eu venho buscar. Eu posso deixar aqui? Eu falei, irmão, não pode, não pode. Mas eu só deixar, até sábado eu já estou na outra casa. Eu falei, irmão, não pode. Eu falei, por quê? Nós temos mais de 200 membros aqui na sede. Imagine se os 200 mudarem e pedirem para deixar uma coisa aqui. Então, eu não posso. A direção da igreja não me autoriza. Então, se eu deixar você, eu tenho que deixar todas as outras pessoas. Então, como a direção da igreja não me autoriza, eu não vou passar por cima da direção da igreja. Eu não posso ficar com as suas coisas. Tá bom? Olha, que Deus abençoe, mas realmente eu não posso te ajudar. Isso é uma norma da igreja e eu não quero desobedecer essa norma. Não é nem algo meu. Eu conheço você, sei quem é você, mas é uma norma da igreja e eu sou obediente a essa norma. Tá bom, irmão? O irmão não fica chateado, não, né? O irmão entende, né? Ah, tá bom, ok, pastor, também. Pronto. Falei a verdade, fui sincero, e a gente não pode ficar com móveis de ninguém lá. Outra coisa que a gente tem que ter limites, claros, por exemplo, tem muita gente que tem umas roupas velhas em casa que nem ela usa mais e nem ninguém quer usar. Ela enche aquele monte de saco de roupa e leva para a igreja. Ah, eu trouxe para doar. E larga lá. A gente põe limites claros. Não. Roupa para doar tem que ser roupa que as pessoas querem. E quando você quiser doar, você pega a roupa, lava ela, passa ela, dobra ela, traz ela limpinha, porque é para doação. Ela tem que, né, encher um saco, larga o saco lá e alguém que se vira. E fica aquele monte de roupa que ninguém quer. A gente uma vez pegou um monte de roupa e trouxe sem abrigo e falou assim, vocês podem escolher as roupas aqui que vocês quiserem levar. Eles olharam para a roupa e falaram, ih, nem os sem abrigo quiseram as roupas. Então, não. A gente tem limites claros. Você vai doar uma coisa, você doa uma coisa boa, uma coisa que as pessoas vão usar, que será útil. Senão você só está tirando a sujeira da sua casa. Eu já encontrei pessoas que falam assim, eu estou querendo doar um frigorífico, vocês não querem? Busca lá, pastor, se o senhor arrumar alguém para buscar, eu dou para a igreja. Na verdade, a pessoa queria que alguém fosse lá tirar um negócio da casa dela, porque ninguém quer aquilo, nem ela. E ela estava querendo que alguém fosse lá buscar ainda. Falei, não, se você quiser doar, você tem que doar de verdade, aquilo que te custa. Ok? Então, limites claros. Não é maldade, mas é limites claros. Que se você não estabelecer limites claros, vira uma bagunça, e a obra de Deus tem que ter excelência. Bom, nós já estamos fechando aqui. Outra coisa muito importante que você deve colocar aí, como alguém que quer fazer a obra de Deus, é você ter capacitação contínua. Escreva aí, capacitação contínua. Ou seja, você nunca deixar de aprender. Sempre estou aprendendo, sempre estou aprendendo, sempre estou crescendo, sempre estou avançando. Eu estou sempre, todo curso que o pastor faz, eu estou. Todo conferência que a igreja realiza, eu estou lá. Todo congresso que o pastor, eu entro, porque eu estou sempre, sempre aprendendo, eu não paro de aprender. Porque o dia que eu parar de aprender, eu começo a diminuir. Ok? E para a gente fechar,
mais dois princípios muito importantes para que a igreja trabalhe com excelência, causando uma boa impressão a todos, que é: o bom obreiro, ele tem o perfil paciente e longânimo. Ele é uma pessoa paciente e longânima, com boa disposição para resolver conflitos. Perfil paciente e longânimo, com boa disposição para resolver conflitos. Ele não é uma pessoa impaciente, briguento, e uma pessoa que, eu não tenho paciência com isso, eu não. Não, esse não é o obreiro. A Bíblia diz em 1 Timóteo que ao servo do Senhor não convém contender. Ao servo do Senhor não convém contender. Então, ele tem o perfil paciente, longânimo e boa disposição para resolver conflitos. Vamos pedir isso a Deus. Senhor, nos dê um perfil paciente, longânimo, e que sejamos pessoas prontas, bem dispostas a resolver conflitos. E para fechar, o último é: o bom obreiro, ele tem sempre o perfil de gratidão e de reconhecimento. Ele é alguém que sabe dizer obrigado. Ele é alguém que sabe reconhecer o valor dos outros. Ele é alguém que a palavra gratidão ou obrigado está sempre na sua boca. Ele sempre diz: muito obrigado. Que gratidão. Que bom. Olha, parabéns. Essas são palavras que estão sempre na boca do obreiro. Quando ele diz: olha, fiquei feliz com a sua visita. Olha, obrigado. Olha, gratidão. Estou muito feliz. São palavras que nunca faltam na boca do obreiro. Ele é alguém que é grato, que tem gratidão no coração, ele tem reconhecimento no coração, né? E é assim que a gente vai fazer a obra do Senhor cada vez melhor. Bom, dentro dessa palavra, eu não vou mandar questionário dessa lição, eu quero que você estude ela, e eu quero que no domingo próximo, você vá para a igreja com esse perfil que você aprendeu. Porque na próxima semana, nós vamos aqui pegar o nome de todos, nós estamos com 30 pessoas aqui, ó. O nome de todos esses que estão aqui, olha: Amanda Rodrigues, aliás, desculpa, Amanda Domingues, a Ana Mateus, a Ariana Evelyn, eu vou falando os da sede, tá? A Clara Regina, a Claudiana, a Edmilva San, a Isilda Lopes, a Jaqueline Mascarenhas, a Jeane, João Lopes Pinto e a Maria Pinto, que está junto, a Lena Rodrigues, pastora Luciana, a Luna, a Mira, minha irmã Maria Mira, o Mário Souza, a Palmira, o Ricardo Souza, aliás, o Ricardo Melo, Ricardo Souza Educacem, a Rose, a Sandra Filinto, a Sueli Araújo, José Santiago, a Tereza Reis, o Vitor Pereira e o Walter Antunes. Esses são os da sede que eu vi. Nós vamos, na próxima semana, falar individualmente com cada um de vocês. Eu queria conversar individualmente com cada um de vocês que estão aqui. Se alguém está assistindo essa aula gravada, porque não está aqui, tipo a Joyce e outros que trabalham só conseguem assistir depois, eu vou falar com vocês individualmente. Vocês vão ter que me procurar na próxima semana para a gente falar. E o pastor Paulo, que está aqui, os nossos membros do Porto que estão aqui, estou vendo aqui o Marcos Alves, os obreiros do Porto que estão aqui também, o pastor Paulo que está aqui como Boleta do Cacém, a Edjane, enfim, todos os que estão, que não são
da sede, mas que são de outra igreja, como o pastor Ricardo, que está aqui, vocês vão falar com o pastor de vocês, no Porto ou no Cacém, e eles vão entrevistar vocês, saber o que vocês aprenderam, como que vocês estão, se vocês estão prontos para se voluntariar, para estarem ali servindo, como candidatos, sendo preparados para fazer a obra do Senhor. Então, o pastor Paulo que está aqui, né, a pastora Érica, que eu vi também, acho que ela estava aqui, né? Cadê? Está aqui. E de Oeiras, tem alguém de Oeiras? Quem de Oeiras que está aqui? Tem alguém de Oeiras? Eu não vi ninguém de Oeiras aqui. Não tem ninguém de Oeiras aqui. Na live. Pode ser que vai assistir depois. Vão procurar o pastor de lá, então, para poderem ser entrevistados por ele. E aí, depois, nós vamos fazer a aula 16, não dia 2, só na outra, dia 9. Depois nós vamos marcar uma consagração, abençoando todos vocês que fizeram essas 16 semanas conosco, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tá bom, meus amados? Então, vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado por mais essa aula, por mais esse tempo, que nós possamos, de fato, de verdade, fazer tudo com excelência para a glória do Senhor. É o desejo do nosso coração, que o Senhor guarde a todos, que o Senhor dê vitória a todos, que possamos viver tempos de avivamento na nossa igreja, na nossa nação, na nossa cidade. Nós oramos e buscamos a tua face, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos vocês, uma ótima noite, um bom descanso, em nome de Jesus. Deus abençoe.